Olá, meu nome é Domênico Ur e venho discutir com vocês o golpe cometido pelos bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023, que talvez possa ficar conhecido como a intentona bolsonarista. Buscarei trazer alguns elementos da psicologia política para compreendermos o porquê desse malfadado golpe. Então, o que vimos é que houve uma grande articulação molecular executada por grandes empresários que financiaram o movimento, pequenos empresários, políticos do PL, vereadores, ex-assessores, atleta pego no doping e mais um monte de gente que acudiu a essa manifestação que logo virou no quebra-quebra e num atentado terrorista. Então, o que ocorreu? Uma das coisas clássicas nas teorias militares é sempre elevar a moral da tropa. E o que vimos com os bolsonaristas é que a moral da tropa bolsonarista caiu muito após a posse do presidente Lula. Então, uma das cartadas para que não houvesse o fim do movimento de uma forma geral foi esse all-in, que a gente chama no poker, né? Esse tudo ou nada, no qual tentou se fazer esse golpe ocupando os três poderes, bloqueando vias, bloqueando refinarias para causar o caos total, na esperança de que a população aderisse a esse movimento e que as forças armadas interviessem também e destituindo o governo Lula. É claro, vocês viram que são variáveis muito difíceis de ocorrer, que a população participe, massifica no movimento e que houvesse a deposição do governo Lula. Então, o que ocorre? Né? A gente sabe que a eficácia política, a eficácia macropolítica dessa ação já era fadada ao fracasso. Mas, por outro lado, eu vejo que foi uma ação que buscou elevar a moral da tropa bolsonarista. Caso conseguissem fazer a tomada de poder, seria o grande lucro. Mas, de qualquer forma, eles não queriam que o movimento morresse, porque o movimento em si já estava refluindo. Ou seja, o que vimos? Um movimento que fortaleceu sua identidade coletiva ao ocasionar o quebra-quebra. Um movimento que teve a sua eficácia política ao conseguir animar esses bolsonaristas, por mais que logo eles vão para o xilindró. E claro, né? Então a gente vai ter também essa transição de uma identidade coletiva de bolsonaristas para futuros presidiários. Mas a questão que não quer calar é por que as pessoas participaram, porque nossos familiares, nossos vizinhos estão ali engrossando o caldo bolsonarista. Então algo que ocorre é que há um mecanismo cognitivo primitivo, há uma certa lógica de processamento das informações pela perspectiva binária, dicotômica. Então, o pensamento complexo se torna o pensamento binário, por exemplo, separado apenas em bem e mal. E no caso, como o pensamento, o processamento, a tradução das informações é traduzido em bem ou mal, devido a uma questão narcísica e um narcisismo expandido no ponto de vista coletivo, os bolsonaristas assumem a posição deles como as boas e as posições antagônicas às deles como as ruins. E claro, né, somando com a questão do marketing político da extrema-direita, vimos que é uma produção de tudo que é ruim acaba sendo depositado no presidente Lula. É interessante que, então, o mecanismo é muito simples. O eu, o coletivo, é visto como bom e o outro é visto como negativo, o ruim, e no caso, o presidente Lula. Entretanto, uma série de outros qualificativos negativos acabam sendo atribuídos ao presidente Lula, como criminoso, narcotraficante, aspectos que estão muito longe do real. Então, o que ocorre é que há essa produção de antagonismo, as pessoas acabam tendo crenças que estão fazendo o correto e querem atacar aquele que é o errado, o incorreto. E o que é interessante é que são crenças construídas e que não se pautam numa análise do real. É o contrário, né? Então as crenças passam a justificar o real. Então por isso que essas crenças vão criar uma série de outras justificativas para as suas ações e os bolsonaristas nunca vão se enxergar como equivocados. Então muitos comentários dos bolsonaristas no meu canal é sempre me criticando, falando que eu que sou fanático, errado, mas é porque eles querem manter esse fundamento narcísico de que estão
corretos. E o que acarretou foi esse quebra-quebra ocorrido do dia 8, no qual vimos, né, que eles estavam muito alegres, defecando, gritando, quebrando as vidraças, mas a finalidade foi restabelecer essa interpretação, essa crença de que eles têm a escolha certa e eles se acham, sim, o cidadão do bem, né? Isso que é interessante. E até eu poderia pensar que, de certa forma, foi o fenômeno Walter White. O fenômeno Walter White, vocês se lembram que ele é o protagonista daquela série Breaking Bad, que ele, em defesa da família, em defesa de fazer o que é correto, ele só ocasiona destruições, né? Então, o Walter White é como se fosse um toque de Midas ao contrário, em que tudo que ele faz, ele vai espalhando morte, destruição, prejuízo nas vidas dos outros, mas ele sempre está movido pelo bem e em defesa da sua própria família. Claro, né? Nenhuma coincidência com esses nossos bolsonaristas. Mas o que ocorreu, como eles estão nesse beco sem saída, se aglutinaram, fizeram essa grande ação, mas não foi uma ação que teve eficácia, porque foram poucos os bolsonaristas aguerridos na militância ativa. Lembrando que muitos militantes bolsonaristas são militantes de redes sociais, eles não vão para as ruas, apenas gostam de postar o seu conteúdo de ódio, e por isso que parece que a intentona bolsonarista foi um fracasso. Mas, obviamente, levantou a moral da tropa e acende um grande alerta para nós que defendemos a democracia e relações de convivência, porque, obviamente, temos que combater esse bolsonarismo, combater essa destrutividade, seja denunciando os criminosos, seja autoanalisando as práticas e também dissuadindo os bolsonaristas que estão na nossa convivência, na nossa família. Então, o que a gente pode pensar é que o quadro atual, esse quadro da polarização política, leva a um certo rebaixamento da lógica cognitiva, que leva a essa lógica dicotômica que as pessoas pensam apenas no âmbito do bem, do mal, do preto e do branco, e que o pensamento é muito mais sofisticado e temos que fazer essa autoanálise da conduta política, do comportamento político, para criarmos uma convivência e realmente termos um país mais civilizado e com mais diálogo.